Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 26. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou.
A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos, que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Crime e punição de Acã. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Ai, situada junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai. Voltando para junto de Josué, disseram-se: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor Javé, clamou Josué, por que fizestes este povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra? Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor apresentar-se-á
família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou ouvir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabde, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: Meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e, cobiçando, tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra no meio de minha tenda e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, suas tendas e tudo que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso, aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor.